Quais estratégias vocês utilizariam se fossem virar um CEO de uma grande empresa e conglomerado de comunicação? Esse é o grande dilema do quarto episódio da quarta temporada de Succession. Esse episódio ele fala basicamente sobre os votos no novo CEO da empresa, né? A gente já começa, na verdade, o episódio se surpreendendo bastante com uma informação nova. A gente descobre que a Shivan, ela está grávida, ou pelo menos tudo indica que ela está grávida, né? Não é algo que foi realmente dito com clareza, né, no episódio, mas obviamente a gente já entendeu que sim, porque ela recebeu um telefonema ali de um médico, enfim, uma secretária de um médico, informando, né, sobre um ultrassom. Ou seja, a Shivana está grávida, mas aparentemente nem o próprio Tom ainda sabe dessa informação. A gente também consegue ver nesse episódio como que estão os filhos do Logan após o seu falecimento, né? E a gente percebe que eles ainda estão digerindo todo o acontecimento. Depois de muito tempo, a gente reencontra a Marcia, né, a esposa do Logan, e ela recebe o pessoal em sua casa para que seja feita a votação do novo CEO da empresa. Ela, inclusive, eu tava com saudade da Marcia, porque eu acho que ela é uma personagem bastante carismática, apesar dela não falar muito, ou ela ser muito expressiva. É uma personagem que eu gosto bastante e que eu estava sentindo falta. Durante o episódio a gente também vê né, que o Kendall, ele ainda quer o CEO da empresa, né? É óbvio que ele ainda quer. E logo no começo do episódio, os funcionários do Logan, o Carl, a Caroline, eles encontram, né, uma carta do Logan, onde tem uma lista de desejos dele. E um dos desejos dele é que, de acordo com o que está escrito, é que o Kendall assuma a empresa. E aí, a partir desse ponto, né, que a gente começa a ver que os irmãos, né, eles não estão tão unidos assim. No fundo, todos eles querem o CEO, todos eles querem mandar, né, na empresa. E começa o embate ao longo do episódio em relação a isso. O Kendall, como eu havia dito, ele mostra realmente que ele quer o poder da empresa, obviamente. No fundo, ele não mudou nada. Por mais que a gente ache que ele tenha mudado, ele não mudou. E ele tenta convencer com unhas e dentes os acionistas também que vão chegando. Chega o Stewie, chega a Sandy com o pai dela, que é o Sandy pai, Sandy filho, filha no caso. E o Kendall, ele já chega a mil amores pro Sandy, porque obviamente ele precisa dos votos dos acionistas, né, dos acionistas majoritários, para prosseguir com a sua promoção dentro da empresa. E o episódio, ele se passa, assim, pra mim é um episódio extremamente bem construído. Como sempre, né? Eu acho que Succession, ele não erra no quesito roteiro e atuações, todos estão ótimos. E a gente vê como, no fundo, apesar de muitos personagens estarem progredindo, eles também estão mantendo um pouco da essência deles, né? Porque eu acho que também não tem como mudar completamente. E a parte do CEO é algo que é uma luta constante entre os irmãos desde o primeiro episódio, né? A gente também vê o Connor com a sua nova esposa, a Willa, e inclusive eles perguntam, né, pra Marcia se ela venderia na verdade, se eu não me engano, ela que oferece, a Marcia oferece a casa pro Connor e pra Willa, e eles aceitam, né, inclusive por 63 milhões de dólares, ela meio que já deixa lá um valor e ele aceita, ou seja, ele vai ficar com a casa que era do Logan. E ao longo do episódio, né, vai tendo esse conflito de interesses entre os irmãos, né, a Shivan, ela não concorda com o fato do Kendall querer o CEO, depois de já várias vezes ter mandado o pai dela, ou, né, tentado mandar o pai dela pra cadeia, hein? E o Roman, ele também não concorda. Na verdade, ninguém que tem um senso muito bom concorda, porque realmente não faz sentido o Kendall querer tanto estar na presidência da empresa.
De qualquer maneira, eles conseguem fazer um acordo, né, ao longo do episódio em relação ao Kendall e ao Roman ficarem com a presidência da empresa, né? Será algo ali dividido meio a meio. E a Shivan, ela fica por fora, né? E ela realmente não aceita, ela não concorda, mas infelizmente, tendo em vista o histórico dela, ela não tem experiência com a empresa. E eles chegam ao acordo de que realmente o ideal, né, seria até mesmo para as ações da empresa, né? Se de repente uma mulher que nunca teve uma experiência real chega na presidência de uma empresa, os acionistas eles iriam se sentir inseguros e automaticamente os futuros investidores também, e isso poderia acarretar em muitos problemas jurídicos e financeiros à empresa. Então, eu acho que foi o melhor a ser feito também, tendo em vista todo o histórico, mas eu fiquei com dó da Shivan. Eu vou confessar que eu realmente gosto dela. Eu realmente acho que de todos talvez ela seja a mais cabeça e a mais consciente deles. Porque o Roman, ele é doidinho, todo mundo sabe disso. E o Kendall, ele é um cara que, enfim, né, não preciso nem falar. Desde o começo ele dá trabalho, ele é uma pessoa que usa drogas e que tá sempre se metendo em algum tipo de problema, emocionalmente instável. E assim, pra mim a Shiva ela seria uma escolha muito boa, mas olhando sob uma perspectiva mais corporativa, realmente não faria sentido ela estar no poder. Por fim, eles entram no acordo, né, e fica na presidência da empresa o Kendall e o Roman lá como COO. Eu achei o episódio muito bom, muito fluido, como sempre. Dá pra entender bem, assim, cada lado dos personagens, né? O Tom, ele tava muito afim de ser o CEO, né? Ele tava todo empolgado já. Até o próprio Greg, a gente viu que ele, chamam ele na sala para comentar que o Logan fez a carta, né? E ele já tinha achado que, por ele ter sido mencionado na carta, ele acreditou que ele seria nomeado, né, o CEO, o próprio CEO, e foi muito engraçado essa cena, né? Todo mundo ficou assim, o quê? Você tá ficando louco, né? Como assim? Nós também vemos, né, a Carrie, né? A Carrie, eu acho que ela é uma parte bastante interessante desse episódio, que ela chega já desesperada na casa do Logan. Ela conversa com né, as pessoas que estão lá, e a Marcia, na hora que ela vê a Carrie, ela já discorda, porque ela havia dito que ela não queria a Carrie dentro da casa dela. E a Carrie, ela fica toda desorientada, né? E a Marcia fala, suas coisas... a Carrie, na verdade, ela fala, eu vim para pegar as minhas coisas. E a Marcia fala, não, você não vai subir lá, eu já separei as suas coisas, né? Só você ir embora mesmo. E é nesse momento que ela fica ainda mais desorientada. Ela deixa as coisas dela cair no chão, né? E o Roman vai ajudar ela. E nesse momento que o Roman vai ajudar ela, ela fala, olha, o seu pai, ele falou que ele ia me pedir em casamento. E isso, né, ele falou que ia mandar e-mail para os advogados e que a gente ia se casar. E eu quero que você procure, que você pesquise sobre isso, veja se ele, de repente, mandou alguma informação ou algo do tipo. Mas, infelizmente, né, ela não tinha muito o que fazer mais ali dentro. A própria Marcia ficou observando tudo, provavelmente ela escutou também. E o Roman, ele ficou tipo, não, tudo bem, a gente vai pesquisar, a gente vai olhar. Mas, obviamente, pra Carrie o jogo já acabou, né? Não tem muito o que fazer, no caso dela, é só mesmo partir pra um próximo Sugar Daddy aí. Eu achei esse episódio muito bom. No finalzinho, não posso esquecer também de comentar, a Caroline e o Hugo, eles chamam o Kendall e o Roman dentro de uma sala e eles propõem, de repente, duas maneiras de revelar à mídia que eles são os novos CEOs da empresa, né? A primeira seria fazer toda uma retrospectiva com o Logan, com fotos da infância deles, algo um pouco mais emocional, né? Para apelar mais pro emocional do público. E a segunda maneira seria através de manchar a imagem do Logan, né? Dizer que ele já não estava bem há algum tempo. E
a partir desse ponto, né, quem começou a assumir a empresa, a Waste.Roy, foi o Kendall e o Roman. Apenas para convencer eles de que eles realmente estão prontos para assumir e de que nos últimos meses quem estava por trás da presidência, na verdade, eram eles, né? O que para mim também não fez muito sentido, porque a Jerry que estava na CEO, então não sei se o roteiro se perdeu nesse ponto, né? Eu até achei estranho, mas tudo bem. O Logan, né? Ele, de acordo com essa ideia deles, ele não estaria apto, e durante todo o trabalho do Logan, quem estava por trás seria o Roman e o Kendall. E informando isso, traria um conforto maior para os acionistas e para os futuros investidores da empresa, o que é uma estratégia sob uma perspectiva corporativa muito mais aceitável do que apelar para o emocional e tudo mais. Na hora que o Caroline e o Hugo eles dão essa ideia, o Roman ele já não aceita, e esse é o ponto em que o Kendall ele também não aceita tudo, mas depois a gente vê que ele vai falar com o Hugo sozinho e fala: olha, eu pensei melhor, eu acho que a gente realmente deve apelar para esse ponto de que o nosso pai ele não estava bem mentalmente, e a gente vai assumir, que a gente assumiu a empresa há muito tempo atrás, mas deixando o nosso pai aí na presidência. Isso contra a vontade do irmão dele, mas também sem que ele soubesse, né? Então, nos próximos episódios a gente vai ter aí um embate muito grande entre o Roman e o Kendall, e também, provavelmente, a confusão entre todos os outros irmãos, né? Porque eu não acho que a Shivan ela iria concordar com isso. E o Connor, né? Não sei, o Connor é uma caixinha de surpresas, então a gente precisaria aguardar pra ver. Mas assim, como um todo, foi um episódio que ele fluiu bem, como eu havia dito, né? Ele deu pra se divertir, deu pra se surpreender com muita coisa também. Logo no começo, lá no primeiro minuto do episódio, a gente já se depara com uma grande notícia aí que muda bastante a história. E eu realmente já tô sentindo aí o gostinho de fim, apesar de faltar aí provavelmente 6 episódios, se for uma temporada padrão com 10 episódios, né? A última nós já tivemos 9, o que foi um a menos do que a gente costuma ter. Mas eu ainda espero que tenham 6 aí episódios pela frente, pra gente conseguir debater e comentar. E se você, assim como eu, ama Succession, eu peço para que vocês continuem me acompanhando, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu comentário, compartilhe com a galera que curte, e obrigado por assistirem até o final. Até mais!